capítulo 29. Jeremias 29. Eu vou ler apenas alguns versículos desse capítulo, não vou ler todo, mas eu vou ler alguns. Jeremias 29, versículo 4. Jeremias 29, 4. Quantos acharam? Diga amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas e vossos filhos e dai a vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para vos onde desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Versículo 11: e eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto é muito peculiar, é muito interessante. Haja vista que esse texto, em seu contexto histórico, o profeta Jeremias, inspirado pelo próprio Deus, envia uma carta à nação que está ali, enviou uma carta a Jerusalém, para aqueles que estavam vivendo o cativeiro, que estavam exilados na Babilônia. E a vida de alguém que está exilado, a vida de alguém que está em cativeiro, é uma vida sofrida. É sofrida de vários aspectos, do financeiro, afetivo, familiar. Você está longe da sua terra natal, você está longe de onde você mora. Acabei de chegar de uma viagem, irmão, já estava sentindo falta daqui. Você vê, você sai um pouquinho do ambiente que você está acostumado, 2, 3 dias você já começa a sentir falta de casa. Agora, imagine uma pessoa que está exilada no cativeiro, longe da família, sem recursos, sofrendo, longe de tudo e longe de todos, sem o seu ambiente, sem o seu habitat natural. Imagina só como isso é doloroso, como isso é sofrido. Mas a palavra do Senhor, inspirada pelo profeta, foi liberada para o povo que estava numa situação delicada. Deus, através dessa carta, mostra para o povo que, apesar de eles estarem no exílio babilônico, apesar de eles estar sofrendo, Deus está dizendo: eu não me esqueci de vocês. Deus está dizendo para eles que eles não estavam só. Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu não esqueci de vocês. Algumas características do Senhor para nós, há vários atributos a Deus, e um dos principais atributos de Deus para conosco é que, apesar do momento que nós estamos vivendo, seja ele qual for, Deus jamais nos abandona. A gente pode até abandonar Deus, mas Deus não nos abandona.
Talvez você esteja vivendo um momento de frieza espiritual. Talvez você esteja vivendo um momento de dor. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia. Mas Deus não esqueceu de você. Agora, interessante que a palavra do Senhor veio à nação dizendo: olha, vocês que estão exilados, vocês que estão afastados, vocês que estão longe, edificai as casas, habita nelas, plantai pomares, comei do fruto. Olha que paradoxo, o cara está exilado, o cara está sofrendo, Deus está falando: habita em casas, planta, come do fruto. Ou seja, não deixe de viver apesar do lugar onde você está. Não deixe de ter esperança apesar do momento que você está vivendo. Tem gente que só vai começar a realizar o sonho depois que passar a luta. Não é isso não. Começa a realizar o seu sonho no meio da luta. O que Deus está dizendo? Habitai em casas, comei dos frutos, tenha filhos. Ou seja, continue realizando a sua vida, não se diminui, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de fazer o que precisa fazer, mesmo passando por momentos difíceis. Quem está comigo, diga amém. Eu não sei qual é o momento difícil que você está passando, eu não sei qual é o momento de dor que você está passando. Continue plantando, continue sonhando, continue habitando na sua casa, continue realizando a sua vida, continue vivendo a sua vida, apesar do exílio, apesar do cativeiro, apesar da dor. Por quê? Porque a presença de Deus está em você. Isso é suficiente. Olha, eu não vou deixar de celebrar a Deus porque eu estou no exílio. Por quê? Porque Deus está no meu exílio, Deus está no meu cativeiro. Deus não está só nos seus momentos de felicidades. Preste atenção aqui. Deus não está só nos seus momentos de alegria e de felicidade. Deus também está no seu cativeiro. Deus também está contigo no momento de tristeza e dor. Pastor, o que eu faço? Continue adorando a Ele, continue celebrando a Ele, continue vivendo a sua vida, continue celebrando ao Senhor. Agora, interessante que no versículo 10, o Senhor fala assim: olha, eu cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Ou seja, o que Deus está dizendo para esse povo? Olha, vocês estão exilados, vocês estão no cativeiro, mas vocês precisam entender uma coisa: eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. Irmão, olha só, acreditar na promessa quando tudo está favorável é fácil. Acreditar na promessa quando todo mundo está te aplaudindo é fácil. Difícil é acreditar na promessa quando todo mundo vira as costas para você, quando todo mundo te abandona, quando o inferno todo se levanta contra você e você não tem ninguém, só a presença de Deus. Só não, tudo. Porque você sozinho com Deus é a maioria. Então o que Deus está dizendo? Olha, eu cumprirei convosco a minha boa palavra. O que o Senhor está dizendo? Olha, o momento está difícil, o momento está doloroso, mas vocês têm uma palavra, vocês têm uma promessa, vocês têm algo que vai cumprir na sua vida. O caráter de Deus, as promessas de Deus não mudam. Você pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas a promessa de Deus, ela é imutável, ela não muda. Agora imagina só, você está num momento de dor difícil. Eu tenho falado isso aqui na igreja, né? Que a promessa geralmente, ela não está conectada com o teu momento atual, ela está conectada com o teu momento no futuro. Por quê? Porque Deus já está no seu futuro. Agora entender, escuta isso aqui. Geralmente quando Deus faz uma promessa na sua vida, eu tenho falado muito isso aqui, quando você olha a tua realidade, você fala assim: não tem como encaixar. E realmente não encaixa. E realmente não é para encaixar. Porque milagre não se explica, milagre se experimenta. Milagre não se explica,
explica, milagre se vive, promessa não tem explicação. Imagine para José explicar para os seus irmãos o sonho que ele teve. Ora, se os irmãos não entenderam um sonho, imagine quando ele falasse, se ele fosse falar o que iria passar e iria acontecer com detalhes. O sonho foi sem detalhes, mas eu tenho uma certeza no nosso coração: não importa a sua realidade, não importa o teu contexto no momento, e você olha a realidade, o que importa é a promessa que o Senhor empenhou na sua vida. Tem alguém comigo aqui que recebe essa palavra? Ou seja, aprenda a agir com esperança. Vou repetir: age com esperança. Por que, pastor? Não basta ter esperança, é preciso agir com esperança. Alguém recebe essa palavra aqui? Não basta ter esperança, nós precisamos agir com esperança. Agir com esperança. Diga comigo: agir com esperança para o cumprimento da promessa. Quando o dia mal chegar, nós precisamos olhar para Jesus com esperança. Como que eu sei, pastor, que eu acredito na promessa? Se você está agindo com esperança. Algumas pessoas falam assim: a esperança é a última que morre. Não é verdade isso. A nossa esperança já morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia. Alguém recebe essa palavra? Pastor, mas a esperança é a última que morre. A minha já morreu na cruz no Calvário, e a minha esperança se chama Jesus. Quando todo mundo achou que tudo tinha acabado, Ele ressuscita no terceiro dia, para dizer para mim e para você: não perca a esperança, comece a agir com esperança. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Então, veja que o próprio Deus, a mensagem é de boas notícias. A mensagem é: olha, tenha paz no seu coração, porque o seu futuro tem que ser um futuro de esperança. Escuta o seguinte: eu preciso agir em direção ao meu futuro com esperança. Por quê? Porque Deus já está no meu futuro. Você imaginou, você encontra com um arquiteto que está fazendo a planta da sua casa, e aí o arquiteto pega a planta da tua casa, senta com você, e você não viu a casa, só está o terreno, e aí ele fala o seguinte: olha, eu quero te mostrar a sua casa. Aí você fala assim: mas a casa não está de pé. Aí o arquiteto fala assim: olha, mas eu tenho a planta dela aqui, eu sei como que ela vai ficar. Aí você olha a planta baixa, um monte de risco. Aí algumas pessoas entendem, vê que aqui é o quarto, aqui é a suíte, aqui é a piscina, aqui é a varanda. Vai recebendo aí, tá, irmão? Aqui é a sauna, aqui é a banheira de hidromassagem. Alguém recebeu aí? Aqui está a academia, aqui está a varanda, aqui está a churrasqueira. O pastor vai vir ungir a churrasqueira da minha casa. Aquela cozinha, entendeu? Aquela geladeira, irmão, linda. Tá, e você vai recebendo. Alguém recebeu aí, irmão? Aí você olha, aí ele fala o seguinte: vou fazer o seguinte. O arquiteto faz o seguinte: eu vou mostrar para você como é que vai ficar a sua casa em 3D. Aí ele faz um programa de computador e mostra a casa, a imagem certinha como ela vai ficar. Aí escuta isso aqui: você não viu a casa pronta, parede levantada na sua frente. O que você está vendo é a imagem 3D que o arquiteto fez. Ele falou assim: vai ficar assim. Por que vai ficar assim? Porque ele é um profissional da área, ele sabe, e ele já fez outras casas, então ele sabe como é que vai ficar. Ele faz o projeto. Aí você fala assim: mas eu não entendo de casa. Mas o arquiteto entende. Mas eu não entendo de projeto. Mas o engenheiro e o arquiteto entendem. Então ele sabe. Por que ele sabe? Porque ele sabe fazer planta, ele sabe fazer projeto. Alguém já entendeu o que Deus está falando aqui hoje? Talvez você não viu concreto, mas a planta já está pronta. Talvez você não viu de pé, mas o projeto já está em 3D.
Quem recebe esta palavra? O projeto já está desenhado de Deus. Alguém recebe esta palavra aqui? Eu vou profetizar. O projeto de Deus já está mapeado. A planta já está pronta. Já está tudo prontinho. Você já pode comemorar. Você já pode visualizar. Você já pode contemplar pelos olhos da fé o projeto de Deus na sua vida. Sabe qual é o nome disso? O nome disso se chama promessa, o nome disso se chama sonho, o nome disso se chama chamado de Deus na sua vida. A planta já está pronta porque Ele é o arquiteto da tua história, a planta já está pronta porque Ele é o engenheiro da tua história. Ele já sabe como que vai ficar. O que você precisa? Confia na promessa do Senhor na tua vida. Só quem recebe esta palavra reage, só quem recebe essa palavra da glória a Deus, só quem recebe esta palavra glorifique a Ele. Por que eu devo confiar? Porque Deus já está com o projeto pronto, foi Ele que fez. Porque antes de Deus se manifestar na sua vida de forma concreta, física, na promessa, Ele vai aos poucos trazendo a imagem na sua mente daquilo que vai acontecer. Então você precisa, se você sabe qual é a promessa de Deus na sua vida, você precisa começar a visualizar. Ah, pastor, eu ainda não sei. Então você tem que pedir para Deus te mostrar o teu propósito. Qual é a promessa? Quem está comigo, diga amém. Por que, pastor? Porque Deus cuida de você. Salmo 139 diz assim: Deus, tu me sondas e me conheces, de longe entende o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha língua, tu sabes. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Agora, o fato de Deus saber de tudo não significa que você não deve orar. O fato de Deus saber de tudo não significa que você não pode dobrar o seu joelho e buscar a presença dEle. Muito pelo contrário. Deus não precisa da sua oração, mas você precisa de orar. Deus não precisa da minha oração, mas eu preciso de oração. Eu preciso orar. Então não esqueça dessas promessas do Senhor. Por quê? Aí ele diz assim: então eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejar. Alguém pega essa palavra aqui hoje? Ou seja, qual é o pensamento de Deus para nós? É o pensamento de um pai para com um filho. Seu filho pode ser o que for, mas qual é o seu pensamento para ele? Você pode ter o filho mais problemático do mundo, mas qual é o seu pensamento para o seu filho? É sempre pensamento de paz. Você sempre quer o melhor. Você sempre quer fazer o melhor. É pensamento de quê? De paz. Então eu preciso descansar debaixo da promessa de Deus na minha vida. Por quê? Porque o pensamento de Deus na minha vida é um pensamento de paz. Irmãos, às vezes a gente precisa descansar isso, porque às vezes as pessoas têm uma imagem de Deus, um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus maldoso, um Deus perverso. Eu não estou falando que Deus não é um Deus de justiça, mas o Deus de justiça é mesmo um Deus de amor. O Deus de justiça não significa que é um Deus perverso. Então, qual é o pensamento de Deus para conosco? É um pensamento de paz. Esse é o pensamento de Deus para a nossa vida. Tudo que você quer, tudo que você deseja, vem de Deus. Então não tem para onde, não tem outra pessoa para recorrer a não ser Ele. Então eu preciso descansar o meu coração na vontade de Deus. Eu preciso descansar o meu coração na promessa de Deus. Eu preciso descansar o meu coração nos pensamentos do Senhor. Porque são pensamentos de paz. Irmãos, tudo que a gente precisa no momento de exílio, como é o caso aqui, tudo que a gente precisa no momento de cativeiro,
tudo que a gente precisa no momento de guerra é uma mentalidade de paz. É uma mentalidade de paz. Por quê? Porque você, quando está com paz, você enfrenta qualquer guerra. Porque a guerra está do lado de fora, não pode ter guerra do lado de dentro. Por isso que quando mais a gente busca a presença de Deus, mais paz a gente tem. Por isso que você, quando tem paz no seu coração, você enfrenta as guerras de forma mais preparada, mais forte. Por quê? Porque quando você tem paz, você fica mais forte. Ou seja, não é que os problemas diminuíram, foi você que aumentou a sua força. Porque às vezes, Deus não tira o problema de nós, mas Ele aumenta a graça dEle na nossa vida. Deus às vezes não tira o problema, mas Ele nos dá força para enfrentar. E uma das coisas que Deus usa para nos dar força, é uma coisa chamada paz. Deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz do Senhor. A Bíblia diz lá em Filipenses que a paz de Deus, que excede, Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. O que guarda o coração? O que guarda o sentimento? Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, é a paz de Deus que guarda o nosso coração e o nosso sentimento. É o que o Davi falava, né? Ainda que um exército inteiro me cercasse, eu não temerei mal algum, porque ele sabia que a segurança dele estava em Deus. E ele diz mais, sobre o pensamento, e ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Escuta isso aqui. O ouvido de Deus está à distância de uma oração sua. Qual é a distância de Deus para conosco? Uma oração. Deus não está longe de você. Deus está na distância de uma oração. Quando eu oro, eu me aproximo ainda mais da presença de Deus. Quando eu oro, eu me aproximo ainda mais. Então ele diz o seguinte, olha, então me invocareis, passareis a orar a mim, ou seja, não é orar uma vez, preste atenção aqui, não é orar um momento, é ter uma vida constante de oração, é orar constantemente, é uma vida de busca, é o seu devocional diário. Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, a busca nossa diante da presença do Senhor não pode ser rasa, não pode ser superficial. Ah, pastor, mas eu já orei. Ok, e aí? Está orando? Não, parei, você não está entendendo. Você vai invocar e vai passar a orar. Deus respondendo ou não, a nossa vida continua uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração. Então você vai invocar a mim, eu vos ouvireis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis. Ele insiste, você vê a progressão dos verbos. Veja só, invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Novamente, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, não é com a metade do coração, é com todo o coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com Big Brother. Deus não divide a glória dele com novela. Deus não divide a glória dele com ninguém. O seu tempo, o seu coração, irmão, tem que estar impregnado com a presença de Deus, porque me invocareis e me achareis quando que? Quando me buscarem de todo o coração. É todo o coração, é que não tem nenhuma outra prioridade mais importante do que Ele na tua vida.
Ah, pastor, mas eu já me decepcionei na vida. Posso ser sincero? Você vai se decepcionar mais. Porque Deus não faz grande marinheiro em mar calmo. Um grande marinheiro é projetado na tempestade. Se prepare. Se Deus tem uma obra grande na tua vida, vai ter tempestade. Vai ter dor. Vai ter decepção. Vai ter traições. Vai ter dor, fofoca. Vai ter tudo isso. Porque isso faz parte do pacote daquele que tem a promessa de Deus. Quando Davi foi levantado para se tornar rei de Israel, não teve tapete vermelho, teve gigante, teve leão, teve urso, teve a fúria de Saul para tentar matar ele. Mas pastor, ele tinha promessa. José, quando teve um sonho, teve a perseguição dos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi enganado, foi tentado pela mulher de Potifar. Por quê, pastor? Porque todo aquele que tem chamado tem que ter resiliência. Todo aquele que tem promessa tem que ter maturidade para suportar as angústias e as dores da vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Mas tem uma promessa: se você buscar o Senhor de todo o coração, você vai encontrar a presença dele na sua vida. Só que a gente acha que a gente vai achar a presença de Deus sem enfrentar a tempestade. Lamento dizer. Ah, pastor, foi eu aceitar Jesus que começou o vendaval na minha vida. É assim mesmo? É. Foi, aí pastor, agora que acalmou, fui batizado, começou a luta, é assim mesmo? É sim, senhor. Pastor, foi começar a trabalhar em algum ministério, pronto, ventania, é assim? É assim mesmo. Mas do mesmo nível que aumenta as dores, as angústias, a luta, aumenta a graça de Deus na sua vida. Aumenta teu nível de experiência e maturidade na presença do Senhor. Imagina para o povo o quanto que eles cresceram depois que passaram pelo período do cativeiro, depois que eles passaram o período do exílio. Existem momentos na nossa vida que parecem um exílio, existe um momento na nossa vida que parece um cativeiro, mas o Senhor está dizendo: ora, invoca o meu nome, busca a minha presença de todo o coração, que vocês vão me encontrar. Irmão, Deus tem interesse de se aproximar de todos nós. Deus tem o interesse de se revelar a nós. Então, comece a agir com esperança. Como é que eu devo fazer então? Age com esperança. Porque uma coisa é você começar a agir e falar assim: não, vou resolver isso, mas já vai revoltar. Não quero saber de nada. Estou aguentando mais. Ai, cansado disso, estou revoltado, estou desanimado. Isso é um jeito. Outra coisa é você começar e falar assim: não, está difícil, mas eu tenho uma promessa. Está difícil, mas a palavra de Deus, se eu orar de todo o coração, eu vou encontrar Ele. Talvez você não encontrou um amigo como que você precisava. Talvez você não encontrou o contato de WhatsApp de alguém que poderia te ajudar. Talvez você não encontrou o número do telefone da pessoa que prometeu te ajudar. Talvez você não encontrou o seu melhor amigo para estender a mão, a sua melhor amiga para te ajudar. Mas quando você dobra o seu joelho, você encontra o melhor amigo de todos os amigos. Você encontra aquilo que mais é essencial na tua vida. Você encontra aquilo que é mais necessário. Às vezes a gente precisa reunir menos, fazer menos reunião e orar mais. Às vezes a gente precisa discutir menos e buscar mais a presença dele na nossa vida. Às vezes você precisa sair de certas rodas de amizade que não te levam para Deus e buscar mais a glória de Deus. Às vezes nós gastamos tempo discutindo, tempo em reunião e pouco tempo na presença do Senhor. Às vezes Deus vai pedir: para de reunir, para de conversa e começa a buscar a minha presença, começa a buscar a minha glória, porque aonde há uma promessa, tem que ter um povo orando e me buscando de todo o coração. Todo o coração, com toda a sinceridade. De toda a sinceridade. A palavra sinceridade vem da palavra sincera, do latim, sincera, que é significado sem cera, porque os artistas nas épocas tinham máscaras para fazer as suas artes e as suas apresentações, e aí quando
abria uma rachadura ou uma fissura na máscara, eles pegavam e colocavam cera. Por isso que vem a palavra sem cera, sincera, em latim, que vem da palavra sinceridade. O que significa sinceridade? Sem cera, sem tapar nada, sem esconder nenhuma rachadura, sem máscara nenhuma. É você se colocar inteiramente, sem máscara, sem nada, mostrando tudo para o Senhor da forma que você de fato é. Com todas as rachaduras, com todas as rachaduras, com todas as fissuras, machucado, arrebentado, ferido, mas sincero. Senhor, estou aqui, estou no exílio, estou no cativeiro, estou machucado, estou irritado, estou cansado. Tem momentos que a gente tem que fazer. Esses dias mesmo eu estava com a minha agenda tão pesada, tão lotada. O Espírito Santo falou no meu coração, cancelei tudo naquele dia. Fechei a porta do quarto e me joguei aos pés do Senhor. E eu falei, Senhor, o vaso é de barro, mas está na mão do olheiro. Porque a minha maior agenda, e a minha agenda é muito pesada, a minha maior agenda, é uma luta a agenda minha, mas a minha maior agenda primeiro tem que ser aos pés do Senhor. Ali, aos pés dele. Às vezes um jejum prolongado, buscando ele, a face dele. Por quê? Porque se me buscares de todo o vosso coração, você vai encontrar. E todo coração é muita entrega, tá, irmãos? Todo coração é muita entrega, é muito sacrifício, é muita busca. Isso faz parte. Mas sabe de uma coisa? Vai valer a pena. Vale a pena. Não significa que as lutas vão diminuir, mas significa que você vai ficar mais forte. Não significa que as lutas vão diminuir, mas significa que você vai ficar mais maduro, mais crente. Você reparou como você vai orar revoltado, irritado, e você sai da oração crente, simpático? Rapaz, tem crente que é uma prova, irmão. Reclama de tudo, nada tá bom, mas quando ora, mais volta, rapaz. Rindo, numa felicidade. Um anjinho. Um anjinho na mão de uma doce de pessoa, um amor de pessoa. Porque a presença de Deus faz isso com a gente. A presença de Deus quebra todo o nosso ego, quebra tudo. Quebra todas as nossas vontades. Às vezes você fica revoltado aqui, fica revoltado ali e tal. Aí você se tira um momento, vai orar. Talvez você chegou aqui hoje, e na hora que acabou o louvor e entrou a oração, você já acalmou, opa. Baixou a poeira. E você voltou para a essência que Deus te chamou. Você não é essa pessoa que tão irritada, tão fora do foco. Não, você é essa pessoa que quando entra na presença do Senhor, você volta para a vontade da eternidade, que é estar na presença. Nós somos essas pessoas. Nós somos assim. Quando essa carta é enviada ao povo, o Senhor está dizendo, eu vou mudar a sorte de vocês. Irmãos, comece a agir com esperança. Diga comigo, eu vou agir. Diga, eu vou agir com esperança. Escute isso aqui. Não é ter esperança. Não é apenas sentir esperança. Mas é agir com esperança. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a minha e a sua realidade para a honra e glória do nome dEle. Nós precisamos estar alinhados com a sua vontade e vivermos isso. Se coloque de pé e vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor.